Hora de conversar com Mônica Bergamo. Mônica, vou deixar que você escolha. A gente abre com a notícia do dia, aquela que você apurou agora de manhã, ou com a pauta que estava preparada para hoje, hein? Bom dia para você. Oi, Megali, que eu não consegui entender muito, mas eu Então vou. então eu Eu escolho. quero. Vamos começar falando do Cláudio Lembo. Você apurou, né? Agora de manhã, a morte do Cláudio Lembo, ex-governador de São Paulo, aos 90 anos de idade. Pois é, infelizmente, Megali, infelizmente mesmo, eu era amiga do Cláudio Lembo, né? O Cláudio Lembo, depois que deixou o poder, ficou na casa dele, recolhido, enfim, com a família. E eu ia visitá-lo sempre e faleceu. Infelizmente, nessa madrugada, pelo que eu estou entendendo, a família divulgou aqui um comunicado, não entendi a que horas, que momento foi, mas infelizmente houve essa passagem, essa péssima notícia desse governador que foi tão original, né, Megali, e que fez tanto pelo Brasil, né? O governador de São Paulo, quando assumiu o cargo, ele era vice do Geraldo Alckmin saiu para ser candidato, ele assumiu o cargo em 2006 de governador de São Paulo, e a gente teve o PCC aqui, né? Tem gente jovem que não lembra disso, né? Gente muito jovem. A cidade parou porque o PCC matou mais de 40 policiais militares e foi um pânico geral, todo mundo em suas casas, e ele era governador de São Paulo. E eu lembro que ele me contou que muitas pessoas ligavam para ele falando: tem que matar, tem que botar PM atrás dos caras, tem que. E ele deu uma entrevista que foi na época assim muito bombástica e que marcou, né? Ele ficou com essa frase, ele falava: a burguesia tem que abrir a bolsa, não é sair matando todo mundo. Ele era um homem conservador, né? O Megali, ele não era nenhum esquerdista, jamais foi de um partido de esquerda. Ele começou na vida política porque ele era diretor do Banco Itaú, o Olavo Setúbal foi prefeito, foi a época da abertura, quando os civis começaram a fazer política, né? E ele veio por esse caminho, ele nunca foi de esquerda, mas ele falou essa frase, ele falou: olha, a burguesia vai ter que abrir a bolsa, a minoria branca brasileira, nós temos uma burguesia muito má, uma minoria branca muito perversa, a bolsa da burguesia vai ter que ser aberta para poder sustentar a miséria social brasileira, no sentido de haver mais emprego, mais educação, mais solidariedade, mais diálogo e reciprocidade de situações. Senão, essa violência nunca vai terminar. Como nunca, Megali, terminou, e nós que vivemos no Brasil sabemos que não terminou, né? Então, eu me recordo que ele foi muito, na época, criticado, o PFL queria expulsá-lo, né? E aí depois o Gilberto Kassab fundou o PSD e ele era o filiado número um do PSD. Eu conversei também hoje cedo com o Kassab era um amigo muito leal, ia visitá-lo sempre, né? E lamenta, né? Disse aqui, ó, se tem alguém que cumpriu a sua missão, esse alguém foi Cláudio Lembo, um cidadão exemplar, com excelente formação, um homem público que não deixa uma única observação negativa. E é fato, né? Desde quando ele era da Arena, ele foi presidir a Arena e tinha um episódio muito curioso porque o Brizola estava exilado e ele foi pro viajar e encontrou o Brizola, se encontrou com o Brizola, e aquilo foi um escândalo na época, né? E ele fala aqui, ó, ele falava numa entrevista que eu encontrei agora aqui, ele fala: eu fui o primeiro liberal do país, hein? Ele era muito engraçado, muito irônico, e ele fala: eu tenho essa vaidade, fui eu que comecei na Arena com a pregação liberal. Eu até recolhi todo o material, eu tenho um livro publicado. Foi muito difícil na época, porque ele pregava abertura, né? E ele diz assim, ó, eu só fui mais objeto de um certo desgosto e desamor, né, dos militares, das pessoas que defendiam ali que não houvesse abertura, quando eu recebi o Leonel Brizola em Assunção, no Paraguai. Na época eu era o presidente da Arena, eu encontrei um jornalista de São Paulo que disse que o Brizola ia chegar, e disse que eu não teria coragem de recebê-lo. E eu respondi que teria, porque não? Eu fui com carinho até o aeroporto, enfim, e aí ele contava essa história. Então ele sempre é isso, né? Ele colocava o dedo na ferida e estando nesse lugar
em tese ali da direita, encontrando o Brizola, colocando o dedo na ferida da minoria branca. Eu me recordo que quando ele me deu essa entrevista da minoria branca, no dia seguinte ele me ligou e falou: olha, recebi parabéns da Erundina, do Fernando Moraes, escritor, do Celso Amorim, do Lula, alguma coisa muito errada eu fiz, né? Ele falou, porque ele não era do Mino Carta. Eu me recordo muito bem desse telefonema. Enfim, é isso. Estou bastante chateada. Estou começando a ficar mal falado entre os conservadores, né? Como é que... não vai dar tempo de contar agora, mas mais para frente, no horário local, eu conto da única vez em que eu encontrei com o Lembo e que ele quase voou no meu pescoço. E você sabe que eu lembro quando surgiu o movimento Cansei. Você lembra do movimento Cansei? Do movimento Cansei, o movimento Cansei, que era liderado pelo Dória. Cansei. Chega, e começou... basta. Basta, cansei. E justamente era um momento em que o Brasil estava crescendo muito, distribuindo renda, né? Era um bom momento do governo Lula. E aí foram entrevistar o Cláudio Lembe. Ele estava assim na rua e falaram: mas, governador, o que o senhor acha do movimento Cansei? Ele falou: não, eu acho que todo movimento cívico é válido. Mas eu não gostei do nome, porque Cansei parece uma expressão de dondocas enfadadas com suas vidas enfadonhas. Aí ele acabou com o movimento só nessa frase, né, Megali? Enfim. Ô, Mônica, enfim, que tenha ido em paz, 90 anos, foi uma vida longa. A gente manda um abraço aqui à família. O velório começa daqui a pouquinho. Né, dona Renéia? Isso, o velório começa daqui a pouquinho na Assembleia Legislativa.